Oi. Beleza, Vidal? Esse é o Ed, ó. Ed Carlos, Ed Júnior. Marciano. Tudo bem, Marciano? Tá? Ed Marciano. Então, gente, estamos de volta, né? Bem-vindos. Hoje, pessoal de casa, de gravada. Tudo bem, gente? De volta à luta? Mais uma, né? É, boa. Então, hoje nós vamos começar o nosso curso de verão, turma Hot Top. Chique, né? Hot Top, gente. Nossa turma é quente. Olha lá, ó, olha o termômetro. 40 graus. Já aqui dentro, né? Graças a Deus. Então, eu selecionei para esse grupo, que se chama Hot Top, né? Por que chama Hot Top? Porque são os termos um pouco mais pesados. Não que os outros também não sejam, né? Os de ontem, por exemplo, outra turma, bem interessantes. Mas esse aqui, então, são temas que envolvem outros em torno de si, né? Em torno deles, que agregam muito conhecimento, tá, gente? Então, conforme a gente for exercitando aqui, convém, né, que você vai fazer as anotações, tá? A parte teórica está toda compiladinha para você estudar depois em casa, na apostila, tá, gente? Estudar com calma em casa. Hoje nós vamos começar pelo vocábulo que, um dos grandes temas de concurso, do emprego do vocábulo que. Né? O vocábulo que tem múltiplas funções de acordo com a estrutura em que ele está. Então, hoje vamos ver uma parte disso e também, na segunda parte da aula, vamos pensar um pouquinho em figuras de linguagem. Outro assunto muito recorrente em concursos, né? Que envolve não só o assunto em si, figuras de linguagem em si mesmo, um assunto importante, pode cair questão para você de figuras de linguagem diretamente relacionadas, mas também é importante para melhorar, para turbinar, para otimizar a sua capacidade de leitura e compreensão do texto. Porque nas figuras de linguagem estão envolvidas as relações metafóricas. Né? Muitas vezes a gente perde a sensibilidade da metáfora, do falar por parábolas, do falar por figuras, porque a gente vive num mundo muito racional, né? Muito lógico, muito do número. Lá. Então convém que a gente dê essa pausa também para falar um pouco sobre essas questões envolvendo figuras. Tá, gente? Então, essa é a nossa caminhada de hoje. Vamos falar um pouquinho de figuras. E aí, beleza? Vamos falar um pouquinho também de funções do quê? Tá bom? Bom, vamos começar então pela Jéssica. Cadê você, Jéssica? Timbo. Nossa, Timbo. Pelas funções do quê? Beleza? Tá bom. Vou começar aqui, ó, pensando nesse camarada, o nosso bom e velho Timbo. Olha como que uma palavrinha dá pano para a manga, não é, gente? Uma palavrinha tão pequenininha como essa que causa tanto alvoroço nos concursos. Na prova, começando com a Soraya, na prova de domingo agora, caiu de novo, né? Na prova de Ribas, caiu de novo, porque toda hora se cobra. Todas as provas, praticamente, está lá o que é envolvido nas relações sintáticas. Então, bom, vamos começar então, lembrando, né, gente, meu método é esse, ó, português em questão, que quer dizer o quê? Que além de nós trabalharmos português em sala, o nosso tema é esse, falar em português, mas não é simplesmente falar por falar, é falar principalmente como, gente? Diretamente em questões, né? Vamos começar com você aqui, ó, nossa primeira aula, nossa primeira parte, com essa questão número 1 da sua apostila. Pega aí, por favor. Questão número 1 está logo depois da teoria, está na página 6. Página 6, tá, gente? Página 6, questão número 1. Olha só. Para o texto, sempre o texto, você teria tido acesso a ele, né, ao texto,
Lá no texto falava assim, avistou o pai que caminhava para a lavoura. Avistou o pai, página 6, que caminhava para a lavoura. Então, nesse contexto, você percebe que o personagem de que se fala, né? Estamos falando dois personagens aí. O cara que avistou e o próprio pai. Né? Qual deles caminhava para a lavoura? O cara ou o pai? Tem hora que a frase cria uma ambiguidade. Aqui não. Esse vocábulo que tira qualquer possibilidade de ambiguidade, porque está aqui para retomar o substantivo pai. Na linha tal, caso nós trocássemos esse que pela expressão o qual, não haveria comprometimento gramatical e semântico. Esse aqui é um representante do substantivo pai. No caso, pai é pessoa. Né? Ele viu a pessoa, que era o pai. O pai que caminhava para a lavoura. Essa oração, isolada pela vírgula, tem o papel de trazer uma explicação sobre quem é esse camarada pai dele. Explica alguma coisa sobre o pai dele naquele contexto. O pai dele caminhava para a lavoura. Estamos diante, então, do nosso bom e velho pronome relativo. Olha só o nosso pronome relativo. Pronome relativo é um termo que remete a substantivos, retoma substantivos. Né? Esse substantivo estará presente na outra oração. Aquela oração onde está o pronome relativo, vai anotando aí, ó. Você viu o espaçamento que eu deixo para você? Então, a dinâmica da aula é essa. É você ir pensando comigo dentro do exercício, tá, gente? E se você tiver necessidade, vai fazer as anotações. O espaço está aí para você. Aqui eu tenho uma oração, avistou o pai. Aqui eu tenho outra, caminhava para a lavoura. Essa primeira oração, nós vamos nomear ela de oração principal. É aquela em que está o substantivo que o pronome relativo retoma. A oração principal. A informação principal nesse período é dizer isso, que ele avistou o pai. Essa outra informação que caminhava para a lavoura é uma informação acessória, que está no contexto explicando algo sobre o pai dele. Me explica alguma coisa sobre o pai dele. O pai dele caminhava para a lavoura. Esta é a nossa boa e velha oração subordinada com o papel de caracterizar o substantivo que chama adjetiva. E as adjetivas só tem dois tipos. Só dois tipos. Ou ela restringe o substantivo que ela caracteriza, ou ela apenas amplia o substantivo explicando alguma coisa sobre ele. É a explicativa. Restritiva e explicativa. Naquele contexto, você já tem no texto, só tinha um pai dentro daquele contexto. Era o pai do personagem. Então, quando essa oração veio que caminhava para a lavoura, ela não estaria para restringir o pai. Ela estaria apenas para ampliar aquele cara dentro daquele contexto. Explica alguma coisa sobre o pai dele. O pai dele caminhava para a lavoura. A marca da explicativa é vir sempre isolada. Isolada por... E aí nós temos três formas de isolá-las. Né? Isolada por vírgula. Eu vou pôr o sentido geral, assim, ó, tá? No singular. Travessão. Ou o único que eu vou ter que pôr no plural é esse aqui, ó, parênteses. Porque os parênteses só trabalham como? Impar. Então a agulha tem que fechar. Já o travessão e a vírgula depende. Como aqui já viria, né? E caminhava para a lavoura. Essa vírgula que está aqui, presta atenção. Essa vírgula que está aqui não tem nada a ver com essa. Essa vírgula que está aqui para isolar tudo isso. Ó. No período da pessoa que vai caminhar para a lavoura, que faz parte do trecho que está se perguntando, da questão em si. Tá? Se tivéssemos o restante dessa oração, nós não sabemos como é dessa oração que está aqui. A citação está entre aspas, você está vendo? Nós não sabemos o que vinha depois, dentro do texto. Mas se essa oração estivesse no meio do período que ela trabalharia, o mesmo isolamento que nós fizemos para abrir, faríamos para fechar. Se fossem travessões,
abre e fecha. Se for parênteses, abre e fecha. Tá? Agora imagine, por exemplo, que aqui já fosse a parte final desse texto. Talvez tenha um pai que caminhava para a lavoura, ponto final. Aí só teria uma vírgula. Se fosse travessão, só um. Travessão simples, se fosse ponto final. Mas um parênteses. Aí não tem jeito. Aí a gente abriria com parênteses, fecharia com parênteses e depois viria o ponto final. Então entenda que o pronome relativo sempre trabalha num tipo de oração que serve para caracterizar o substantivo, que ele próprio retoma. O substantivo que ele está retomando aqui, quem é? É o pai. Quando tem essa vírgula aqui, ele não vai restringir o pai que caminhava, poxa vida, o pai só tem um dentro do contexto, certo? Tinha um texto que falava assim: minha mãe, que era uma legítima mineira, aí vem a sequência do texto. Querendo saber se eu já tinha outra, me ligou e perguntou: comprei uma colcha para você. Sua cama é de casal ou de solteiro? Ou seja, pergunta por tabela, nas entrelinhas, né? Você fala solteiro, então está sozinho ainda, né? Minha mãe, que era uma legítima mineira. Você está vendo esse quê? Está aqui para retomar quem, gente? Mãe. Dá para trocar por uma expressão? A qual. Agora é o a qual. Por quê? Porque é feminino. A qual. Né? É o meu bom e velho pronome relativo. E você está vendo essa oração entre vírgulas? Está aqui para fazer o quê com a minha mãe? Apenas ampliar, explicar algo sobre a única mãe que eu estou falando no contexto. Minha mãe, que era uma legítima mineira, querendo saber se eu já tinha outra, me fez a pergunta. Então essa oração tem natureza o que em relação à mãe? Explicativa. Apenas explica algo sobre o que ele está caracterizando. Agora, imagine, por exemplo, que nós vamos ter uma festa, comemoração do Dia das Mães. Dia das Mães. E aí, na escola, e aí as mães dos alunos vão levar contribuições. Cada uma vai levar um prato saudável para fazer a festinha, beleza? Festa americana. Cada um leva um pratinho, beleza. Aí eu falo assim: a mãe que ficou de trazer os salgados já chegou? Esse que não continua retomando mãe? Não continua equivalendo à expressão a qual? Continua sendo o pronome relativo? Só que agora a oração que ele produz é essa aqui, ó. Que ficou de trazer os sanduíches, os salgados. Essa oração está no meio da outra. A outra oração, a principal agora, está cortada, entrecortada pela subordinada. A que está em laranja é a principal. A mãe já chegou? Observe que se eu falo assim, num contexto em que há várias mães, e digo a mãe já chegou, você fala, que mãe? Porque quantas mães existem lá? Um monte. Então aí, essa oração agora não tem natureza explicativa para o substantivo mãe. Porque eu estou falando agora, eu quero saber agora, de uma das mães específicas dentro do ambiente. A mãe que ficou de trazer o lugar. Então agora a natureza dessa oração já não é mais explicativa, essa oração que está em verde. E a natureza é restritiva. A restritiva vem como? Sem isolamento da principal. Sem isolamento em relação à oração principal. Já a explicativa vem isolada da principal por vírgulas, travessões ou parênteses. E a natureza semântica delas é diferente. Porque uma coisa é restringir, outra coisa é explicar. Tá? Vou falar uma frase. Veja se você decodifica
se essa oração que eu estou falando é restritiva ou explicativa. O homem que luta vence na vida. O homem que luta vence na vida. Qual a oração adjetiva que está no meio? Que luta. Que luta. O homem que luta vence na vida. Pergunto, estou falando de qualquer homem? Qualquer homem vence na vida? Quem que vence? Então a natureza da oração não é explicativa, é restritiva. Não é qualquer homem que vence, é o que luta. A natureza dela é restritiva. Por isso não há marca de formação. Agora, se eu digo assim, o homem que é mortal passa rápido sobre a terra. Você viu essa pausa que eu fiz? Uma pausa sintática. Não tem nada a ver com respiratória. Não existe isso para vírgula. Vírgula nunca foi, nunca será pausa para respirar. Vírgula é uma pausa sintática. Ou seja, estrutura sintática que exige, que faculta ou que impede o seu emprego. E nesse caso, o homem que é mortal passa rápido sobre a terra. De que homem que eu estou falando que passa rápido sobre a terra? Todos. O homem passa rápido sobre a terra. Me explica alguma coisa sobre ele. Quantos homens passam rápido sobre a terra? Que homem é mortal? A natureza explicativa está lá para explicar algo de todos os homens. Mas a restritiva, apenas parte do grupo. Viu? Quem está envolvido nessa brincadeira? Se a oração estiver desenvolvida, o bom e velho pronome relativo. E qual é o pronome relativo mais convencional que a gente tem? É o que. E quando o que for o pronome, ele trabalha assim. Ele retoma o substantivo que ele representa da outra oração. Ele possui uma função nessa oração em que ele está, aqui eu grifei em vermelho, e ele introduz uma oração chamada adjetiva. E mais, ele equivale às expressões o qual e seus derivados. Nesse caso é o qual porque é o pai. Nesse caso é a qual porque é a mãe. E a função sintática que ele desempenha vai depender daquele termo que ele representa lá atrás. Presta atenção. Nesse contexto dessa frase, quem avistou o pai foi um outro personagem. Vamos colocar ele. A gente não sabe quem é. Aqui a gente não sabe. Mas lá no seu texto você saberia? Porque essa frase foi tirada do contexto, gente. Você saberia quem é que avistou o pai. Ele avistou o pai. Quem que avistou? Ele seria o sujeito da oração. Ele pratica a ação de avistar. Avistou quem? Nessa frase, esse verbo exige um complemento não regido de preposição chamado objeto direto. É um complemento que se liga ao verbo sem necessidade de preposição. Então, pense, quem avista, avista alguém, alguma coisa. Não é avistou algo, pai. Não tem preposição aí, é só artigo, aquele outro. Então, esse termo aqui chama como, gente? Complemento verbal não regido de preposição. Objeto direto. É o objeto direto do verbo da oração principal. Quem avista alguém, ele avistou o pai, objeto direto. Agora, me diga alguma coisa sobre o pai. Então eu pergunto, quem caminhava para o amor? Então o pai é o objeto na primeira e é o sujeito da segunda. Só que na segunda, ele não está lá. Ele mandou um representante. Aquele representante que ele mandou exercerá a função sintática que ele, pai, teria na nova oração. Mas como ele já tinha a função de objeto lá atrás, ele manda um representante. Lembra da brincadeira que eu faço? Me diz o livro. Não, isso aqui é uma procuração. Por gentileza, me represente na sala lá, porque aqui eu já estou atuando nessa sala. Ali, o Sandro vai lá na sala e fala assim: é o seguinte, eu tenho aqui uma procuração, o professor aqui, ó, eu quero mandar em todo mundo aqui. Por que você quer mandar em todo mundo aqui? Porque eu sou sujeito. Sujeito manda, inclusive quem? O verbo. Na linha tal, olha essa. O verbo caminhar está na terceira pessoa do singular, pois o seu sujeito tem como referente o substantivo pai. Isso. O sujeito não é pai. Porque o pai já é o que lá atrás? Ele já é o objeto direto lá atrás. Ele mandou o representante, que é quem? O que é o que? O que é o representante do pai, certo? Então nessa oração aqui, ó,
O que é o sujeito do verbo caminhar? A função sintática dele nessa oração é essa. Agora, a função sintática do pronome relativo depende do contexto. Depende do contexto. Não é que ele vai ser sempre sujeito. Ele vai sempre representar um substantivo, que vai ter função dependendo do contexto. Tá? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, eu vou fazendo, gente, eu vou tendo que pagar, tá? Vocês vêm caminhando junto comigo, beleza? Tá. Ó, outra coisa. Esse curso aqui eu vou fazer diferente, como eu já comecei com o pessoal de ontem. Como esse curso aqui é um curso rápido, de verão, só 4 aulas, tá? Eu vou fazer diferente do formato que eu faço. Porque o curso extensivo meu, eu te libero a aula se você faltar. Porque eu quero que você esteja aqui. Porque o formato da aula é presencial. Tá? Então, aquilo que acontecia no outro curso de segunda e terça, aquilo acabou. Não vai ter mais agora. Você vai receber o link se você faltar. Se você não faltar, você vem para cá e aguenta o trampo aqui comigo. Porque você precisa... Porque, veja, o formato do online ele é diferente do formato presencial. A pegada do presencial é diferente da pegada do online. Os dois são excelentes. Agora, você quer fazer meu curso online? Eu tenho cursos gravados online para isso. Aqui eu não estou nem olhando para a câmera. Não estou nem olhando para vocês. Desculpa aí, gente, que está sendo gravado. Porque o meu foco é estar aqui comigo. Entendeu? Eu preciso estar ligado aqui comigo. Então eu não vou transmitir aula ao vivo, porque vai dar um BO, eu vou ter que parar para ficar mexendo. Perde o meu foco. Perde o meu ritmo. Entendeu? Então, gente, eu quero que vocês entendam isso. O extensivo é para quem está aqui na sala. Né? O online é diferente, pô. Olha lá. Glória a Deus. Né? Se bem que eu trabalhei pouco esse ano passado, eu trabalhei quase. A gente conseguiu fazer a cifra de 100 mil reais ao longo de 3 anos. Só que 100 mil reais em 3 anos, no meu primeiro lançamento do Hotmart, eu fiz 30 mil. O primeiro lançamento do Hotmart, nós fizemos 30 mil. A gente está fazendo o curso do Érico Rocha. Ouviu falar? Nunca ouviu falar do Érico Rocha? Enfim, gente, o online é outro papo. O online eu estou olhando para a câmera, olhando para você, falando com você. Sabe? Você está ali focado olhando para mim, parece que você está junto comigo. Esse aqui é um quebra-galho. Quem está assistindo a aula online agora é um quebra-galho. O cara tem que estar ligado em mim, mas eu não estou ligado em você. Então, quando eu estou conversando com alguém e não estou olhando para a pessoa, não é um pouco estranho? É o que acontece aqui. Agora, nessa gravação. Entendeu, gente? Urzão. Bora? Então, chegou Jesus. Jesus chegou. Vai lugar aí, cara. Então, gente, mas o que eu quero dizer? Esse curso, como é um curso rápido, só 4 horas, então eu vou gravar, está sendo gravada, e eu vou entregar para vocês também no grupo. Tá? Ainda mais porque são assuntos muito pesados. Né? Então, convém que você vai fazer as anotações, vai fazer uma marcação e tal, e se não conseguir, então, depois você entrega a aula gravada e faz as anotações. Beleza, gente? O que não pode é não estudar isso. Então, por exemplo, o primeiro exercício que estão fazendo aí, página 6. Qual é o cara que eu estou falando agora? O que é esse? Pronome relativo. Na sua apostila, dá uma olhada na parte teórica depois, em casa, com pronome relativo. Durante a semana, você vai receber material complementar com vários exercícios também. Quem está lá? Pronome relativo. Sabe? Aqui é muito rápido. Aqui passa muito rápido. Então você vem acompanhando, vai anotando. Não perca o foco. Tá? Outra coisa, você sentiu que está ficando com sono? Presta mais atenção. Anota mais. Sabe? Porque você aproveita a aula fazendo. Se você. Eu vejo isso, não. Às vezes o aluno fica com sono porque não está fazendo anotação. Aí começa a dar uma relaxada, assim, né? Mas gostoso, pá, dá uma relaxada. Não relaxa não, cara. É a sua vida que está aqui. Vai na guerra. É 7.
Ela será 7h30 quando lá no Fatos começar a turma de Imaçu. E como não começou ainda, 7 horas. Mas eu avisei no grupo. Olha o grupo, gente, olha o grupo. Tá? Então, gente, beleza? Primeira? No final, o que o cara queria saber? A palavra aqui classifica-se, olha lá o termo, gente, morfologicamente, como, falou em morfologia, pessoal, pensou na classe gramatical. Isso é morfologia. Morfologicamente, é classe gramatical. Quantas classes nós temos? 10 classes. 10 classes gramaticais. Entre elas, está lá o pronome relativo. É o que esse que é nessa oração. Será que vai ter hora, professor, que o pronome relativo vai poder ter esse nome aí, ó? Conjunção subordinativa integrante? Conjunção subordinativa final? Sozinho não, mas vai fazer parte. Partícula expletiva? Conjunção subordinativa causal? Pergunta? Não, o pronome relativo está na C. Está na C? Da minha está na B, de vocês? Está na C ou na B? Sim. E qual que está na minha? Na B, a sua na B. E qual que é a sua? C. E qual que está na minha? Não acredito. A sua está o quê? Aqui, não colocar pronome relativo, não. Então, a sua C. A minha B é a sua você conhecer. Na sua você conhecer. Tá? Beleza. Nossa cor. Chapolin preto. Beleza. Vamos lá. De novo, ó. Sabe que ele te deu o que aqui, gente? Um monte de nome que ele pode ter. Morfologicamente. Mas nesse contexto ele é o pronome que retomava o substantivo pai, exercendo a função, nesse caso, sujeito. Tá? E aí, por exemplo, se eu falasse assim, ó, o livro que li é ótimo. Essa oração aqui, introduzida por esse que, caracterizando o livro, a oração em verde, caracterizando o livro, ela está fazendo o que com esse livro? Ela está explicando, restringindo naquele contexto o livro de que estou falando que é ótimo. O livro que li é ótimo. Quantos livros ótimos existem? Milhares, milhões. Mas eu estou falando desse especificamente no contexto. Está vendo que não tem vírgulas? Essa adjetiva restritiva. Se você diz assim, o livro, vírgula, que eleva o ser humano, vírgula, precisa ser disseminado nas escolas. Estou falando de que livro agora? Estou falando de um livro em geral. Eu estou falando de um livro específico. Eu estou falando, um livro eleva o ser humano. Então, o que temos que fazer? Ler. É isso que eu estou falando. Ler. Né? Ler o quê? Não interessa. Tem que ler. Né? Um dia eu vi uma entrevista do Ziraldo, eu acho, no jogo. E aí, conversamos sobre leitura, né? E o Ziraldo, né? Intelectual, né? Brasileiro. Mas aí o papo entrou em leitura trivial, não sei o quê. Aí o João falou assim, eu ouço muita gente criticando o Paulo Coelho e tal, não sei o quê, mas tem uma coisa que o Paulo Coelho consegue fazer, que a maioria dos escritores brasileiros hoje não consegue. Sabe o que é? Naquela época, pelo menos, agora já piorou, porque piorou. Se piorou agora, piorou mais ainda. Então, assim, porque ele tem feito o jovem ler. E tem feito a gurizada ler. Era época de alquimista, de armado, logo que o Paulo Coelho estourou. Bombava, né? Era o primeiro na lista de vendas e tal. Então não interessa se tem uma idade superior ou não. Interessa que era consumido, as pessoas faziam. Pensa você, pegou um livro de 1 a 200 páginas, de 1 a 13. Você conseguiu ler o livro? Abriu as portas. Né? Para a leitura. Você conseguiu terminar um livro, você já é um vencedor.
E aí vem outros. E aí vem outros. Né? Então o livro desperta isso no ser humano. Né? De que livro eu estou falando? Em geral. Essa oração seria objetiva, explicativa. Aqui não. Eu estou falando que o livro que li é ótimo. Esse que retoma livro, dá para trocar por quem? Pela expressão? Ou qual? Porque é o livro. Se fosse revista, qual? Né? E assim por diante. Tá. Pergunta. Quem que é ótimo? Aqui atrás, na oração principal, ela está em azul. A oração principal está em azul. O livro é o sujeito dessa oração. O sujeito sintático dela. O livro é ótimo. Ok. O pronome relativo retoma livro, certo? Sim. Certo. Agora chega na segunda pergunta. Quem leu? Opa! Li está subentendido no verbo. O sujeito sou eu. E quem lê? Alguma coisa, algo, verbo transitivo direto. O que foi que eu li? Ah, você está vendo? Aí um substantivo livro, que está trabalhando na primeira oração, fala assim, pronome relativo, vai para a segunda, me represente lá. Qual a função, Senhor? Agora eu serei o objeto direto. Então, esse aqui ó, é o objeto direto do verbo ler, representando o livro. Olha o papel profundo que tem, apesar de ser algo tão simples assim de falar, mas é algo tão profundo, o papel do pronome relativo. Se nós não tivéssemos pronome, teríamos que ficar repetindo indefinidamente o substantivo, né? E dizer assim, eu li o livro. Não, desculpa. O livro é ótimo. Eu li o livro. O livro é ótimo. Eu li o livro. O livro é ótimo, o sujeito. Eu li o quê? O livro, o objeto direto. Mas o livro não precisa ficar repetido. Então, ele manda o pronome relativo, vai lá representar o substantivo do livro. Tá vendo? E agora a função não é do sujeito. É de objeto direto. E assim por diante. Tá? O livro em que creio é a Bíblia. O livro em que creio. Quem crê, crê. Então agora o em que é o quê? Objeto indireto. Sabe a proposição em? Foi exigida pela regência do verbo crer. A expressão em que, o livro em que creio, já seria um objeto indireto. E se eu fosse trocar esse em que pelo livro? Ia ficar como? O livro no qual, porque eu vou fundir a preposição em com um artigo o livro no qual creio. E assim por diante. Tá, gente? Olha o grande papel que tem o pronome relativo. Né? Mas aí, vem as bancas e te dão uma questão com uma 2. Não sei se essa tem um CP, parece, tem cara. FGV na época em que ela fazia questão mais coerente. Né? Mas bem louca para a prova da FGV. Ela fuma muito e vira agora a prova. Prova só para iluminar. Né? Os iluminados. Olha só. Olha o texto, gente. Um texto mais formal, ó, um texto acadêmico. Ó. Esposamos a ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação que transcende a crise civilizacional. Esposamos a ideia. Nesse contexto, o verbo esposar é no sentido de compartilhar. Tá? O esposo não compartilha, o esposo não está junto ali. Então, quando eu falo esposamos a ideia, quer dizer que compartilhamos essa ideia, exteriorizamos essa ideia, expomos essa ideia, esposamos. Beleza. Sabe o que a banca faz? Vai lá dentro do texto, pinça essa frase e fala assim para você. Com relação à frase transcrita, analisa as afirmativas a seguir. O primeiro que é uma conjunção, o segundo que é um pronome relativo, as duas outras de que é pronome de singular, período composto. Olha, questão que quer saber do que, do vocábulo que. Então vamos lá para o texto? Ó, esposamos a ideia. Esta é uma primeira oração, girando em torno do verbo esposar. Quem esposa, esposa alguma coisa. Quem compartilha, compartilha alguma coisa. Quem esposa, esposa alguma coisa. Nessa frase, o verbo é transitivo direto. Vai exigir um complemento não regido de proporção. Esposamos o quê? Aí, esposamos a ideia. Para bem aqui. Esse cara vem ideia, complementa o sentido de esposar na função de complemento verbal não regido de
preposição, esse A aqui é só o artigo, eu componho a ideia. Como se eu dissesse, exposamos um pensamento, exposamos um ideal, tá vendo? Só objeto direto. Mas, quando eu parasse aqui nessa palavra ideia e falasse, tem uma ideia. Ideia? Ideia de quê? Olha, então presta atenção. Esse termo, que é o núcleo do nosso objeto direto, ideia, é um substantivo. Substantivo é um nome. E tem hora que não tem sentido completo. Quando acontecer isso, ele exige um complemento que é regido de preposição chamado complemento nominal. O complemento nominal, o próprio nome já sugere, é um complemento de um nome. Um dos nomes, um substantivo. Pode ser adjetivo e pode ser também advérbio. O complemento nominal é um termo que vem regido de preposição. Quer dizer o quê? Introduzido por uma preposição que é determinada pelo nome que ele completa. Pense, quem tem ideia, deu alguma coisa. A presença dessa preposição de aqui, ó, foi uma exigência da regência do substantivo ideia. Ideia de quê? E aí surge o complemento do substantivo. Só que tem hora que o complemento do substantivo não é meramente uma expressão, é uma oração inteira. Como está acontecendo aqui, ó. De que os sofrimentos atuais possuem uma significação. Girando em torno desse verbo aqui, ó. Essa oração inteira vem em completo sentido do substantivo ideia. Quando isso acontecer, e ela estiver no seu formato chamado desenvolvido, o nome técnico dessa oração aqui, ó, é oração que depende da outra, chama subordinada, e que atua com o papel de substantivo, chama substantiva. E o nome final dela é esse, completiva nominal. Porque, via de regra, quem atua como complemento nominal é um substantivo. Quem atua como complemento nominal é um substantivo. Ó, vê? Eu tenho a ideia da vitória. Eu tenho a ideia. Ideia de quê? Complemento substantivo ideia. Regido de preposição e o núcleo é esse termo aqui, ó. Vitória. Vitória é o núcleo desse termo. Vitória é um substantivo? Sim. É. E esse termo é o complemento do substantivo ideia, complemento nominal. Geralmente, quem será núcleo do complemento nominal será um substantivo. Mas embora que é uma oração inteira, que os sofrimentos atuais possuem uma significação. Então isso aqui completa a ideia, né? Exposamos a ideia. Ideia de quê? Ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação. Então essa oração tem a sua natureza chamada substantiva. E nesse caso, quando ela estiver no seu formato desenvolvido, ela será introduzida por um quê? Que agora não tem nada a ver com o pronome. Que agora não retoma ninguém, ele não retoma o substantivo ideia. Tá? Quer ver? Olha dentro dessa oração que está em ondinhas laranja. Olha dentro dessa oração. O núcleo dessa oração, o verbo possuir, chega do verbo possuir e pergunta assim: quem é que possui? E você? Os sofrimentos atuais. Esse termo é sintaticamente o sujeito do verbo possuir. Possui o quê? Quem possui alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Possui o quê? Uma significação é o complemento verbal chamado objeto direto. Aí, ó. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo transitivo direto e o objeto direto. E o quê? O quê não é nada. O que não é objeto, não é sujeito, ele introduz a ação que funciona como complemento nominal. Mas ele mesmo é apenas um elo entre as duas orações. O primeiro elo é a preposição de, exigida pela regência de ideia. O segundo elo é esse que. Elo. O que o elo faz?
Liga. Sim? Então pense. Me dê o sinônimo de ligar. Juntar, conectar, unir, integrar. Integra e cria um conjunto. O nome dela? Conjunção integrante. Agora, inteiro é esse. Conjunção integrante. Introduz um tipo de oração chamada substantiva. Não possui mais função sintática nenhuma, como tem o pronome relativo. E não tem substituto para ela, como tem o pronome relativo. O pronome relativo equivale ao qual derivado se possui uma função sintática. Conjunção integrante não. Só integra, se você vai ligar as duas orações. Tá? E aí, então, esse que é a conjunção integrante. Jogando com a questão, vamos ver esse primeiro. O primeiro que é uma conjunção integrante. E serve para articular um complemento oracional ao substantivo abstrato ideia. Pense. O que é um complemento oracional? Não. O que é um complemento oracional? É um complemento em forma de oração. Não é que completa a oração. Ele está em forma de oração. Tá? Presta atenção. O complemento oracional não completa a oração. Quem completa a oração é o complemento verbal. Quem completa a oração é o objeto direto, objeto indireto. Ele complementa o sentido do substantivo. Ele não. A oração está complementa o sentido do substantivo ideia. Tá? Ser sujeito oracional, complemento oracional, gente, é só um nome técnico para você dizer que é um complemento em forma de oração. Vem para cá. Eu tenho a ideia. Ideia de quê? Da vitória completa o substantivo ideia? Mas isso aqui é uma oração? Não. É só uma expressão girando em torno do substantivo vitória. Isso aqui, da vitória, é um complemento nominal simples. Não é um complemento nominal oracional. O complemento oracional é um complemento em forma de oração. Se você procurar lá, tem uma estrutura que gira em torno de verbo. Está aqui, ó, o verbo possuir, tá vendo? Eu te dei todos os termos sintáticos dessa oração em ondinha. Isso aqui é uma oração, mas ao mesmo tempo é o complemento do substantivo ideia. Então, por isso a gente pode chamá-lo de complemento oracional. Vamos seguindo. O primeiro que é uma conjunção integrante que serve para articular, ligar, um complemento oracional ao substantivo ideia, sim? E outra, abstrato. Porque quando for um complemento nominal, se ele completar o substantivo será sempre abstrato. Não existe complemento nominal de substantivo completo. Só de substantivo abstrato. Tá? Então pense. Vou falar vulgarmente o nome disso aqui. Caneta de quadro branco. Tecnicamente chama marcador para quadro branco. Para quadro branco. Tem preposição, não tem? Para quadro branco. Mas isso não é um complemento nominal de caneta. Caneta é um substantivo abstrato ou concreto? Isso aqui é um especificador chamado adjunto nominal. Especifica, indicando várias coisas. O adjunto nominal pode indicar. Por exemplo, para quadro branco, indica o quê? Finalidade. Caneta do professor, indica o quê? Posse. Posse. Falamos disso ontem. A papel de adjunto nominal. Posse. Caneta do professor. Posse. Caneta de plástico. Matéria, substância, tudo é característica de adjunto nominal. Não tem nenhum complemento nominal. Tá? Complemento nominal só completa o substantivo quando for abstrato. E pense comigo, ideia. Ideia. Tive uma ideia. Onde está a ideia? Na minha cabeça. Só existe a ideia se eu tiver, se eu idealizar, se eu pensar, se eu sacar alguma coisa.
Ideia não é um substantivo concreto, é um substantivo abstrato. Outra, substantivo abstrato, está longe de ser aquela história de posso ver, posso pegar, não posso ver, não posso pegar, esse negócio de pegar é outra coisa. Substantivo abstrato é aquele que só existe em função de outro ser. Ele não é natural. Ele existe em função de outro ser. E o substantivo concreto, ele existe mesmo que não seja no mundo real, pode ser uma ficção, mas ele age e se fala por si só. Então, por exemplo, Deus, Jesus, Deus, fantasma. Vocês acreditam em fantasma? Então ele é abstrato. Ele é concreto. Nas histórias, ele age, pensa e fala por si mesmo. Então não tem nada abstrato. Ele é concreto. Tá? Não interessa se você crê ou não crê. Não é isso que é concreto abstrato. Aqui dentro. Hoje eu estava aqui, a Soraya chegou. Né, Soraya? A Soraya foi a primeira a chegar hoje. Quando você entrou aqui, Soraya, tinha ar aqui dentro dessa sala? Ar? Ar? Tinha? Tinha. Como que você sabe que tinha ar? Porque a gente não se deu falta. A gente não deu falta. A gente só sente que tem ar quando faz falta. Né? Quando está poluído, fedor esse aqui, né? Ou quando está cheirando gostoso também, né? Que cheiro de churrasco, meu Deus, lá tá bom. Enfim, quando nós fomos embora, vai continuar tendo ar ali dentro? Então, o ar abstrato é concreto. E nada a ver com verificar. Ele existe naturalmente. Então, ele é um substantivo concreto. Concreto. Então, se você disser assim, o ar do campo é mais puro que o ar da cidade. Do campo e da cidade são complementos nominais? Podem ser complementos nominais? Vai na largada, vai no talo. Não, porque o ar é concreto. Complemento nominal são complementos substantivo abstrato. Do campo, da cidade, especificam o ar e indicam posse de quem é o ar, tipo de ar, isso é adjunto nominal. Mas quando eu digo assim, expressamos a ideia de quê? De que os sofrimentos atuais possuem uma significação, essa oração completa o sentido do substantivo ideia, que é abstrato. Porque só existe ideia se alguém realizar, só existe ideia se alguém pensar nela. Isso é ser abstrato. Beleza? Então, a primeira informação está o quê, gente? Perfeito essa primeira informação. Desço aqui, ó. Cadê as alternativas? Eu tirei o aqui. Você tem aí, né? Tem alternativa aí, gente? Sim. Desço lá, elimino quem? Elimino B e C, que diz que só B é só 2, a C é só 3, elimino 2. Beleza? Eu esqueci de pôr aqui as alternativas, então 2 já estão fora. B e C. A B diz que é 2, a C diz que é 3. Só 2. Não é fora, não está certo. Segunda. Calma lá, não terminou. Agora eu vou para a última parte. Exposamos a ideia de que os sofrimentos atuais possuem uma significação que transcende a crise civilizatória. Olha, surgiu mais uma oração. E ainda bem que eu estou cheio de cor hoje aqui. Ó. 6 cores hoje. Para poder dar conta de casa. Essa oração vem, ó, e trabalha com o substantivo significação. Esse quezinho aqui dá para trocar por alguma coisa? Significação a qual? Porque ele está retomando o substantivo significação. É uma significação a qual transcende a crise civilizacional. Os sofrimentos atuais possuem qualquer significação? Então, me restringe que significação é essa? Que transcende a crise civilizacional. A significação transcende, a significação vai além da crise civilizacional. Sabe quem que representa esse que na função do sujeito? Sabe quem que representa a significação na função do sujeito do verbo nascer? É o que. Então agora esse que
Retoma substantivo, equivale à expressão a qual e tem função sintática de sujeito do transcender. Estou falando de quem agora? Do pronome relativo. Isso. Enquanto que ela traz a conjunção integrante, esse aqui é pronome relativo. Então agora veja o que tem dois. O segundo que é um pronome interrogativo cujo uso se justifica em razão da seguinte pergunta: que significação transcende a princípio situacional? Mentira. Mentira, porque aqui não tem pergunta. Aqui tem uma especificação, uma restrição, que não é qualquer significação, é uma significação que transcende a princípio situacional. Não tem nada de pronome interrogativo. Mas é verdade. Uma coisa, que nesta frase, esse que trabalha para a significação, questionando significação aqui, nessa frase. Nessa frase, que significação transcende a princípio nacional? Está vendo o que eu estou interrogando? Quando que for o pronome interrogativo, ele trabalha para um substantivo interrogando o substantivo. É como se eu falasse, qual civilização? E não a qual. É qual significação? Que tipo de significação? Então você diz assim, que caneta você quer? Você pergunta, qual caneta você quer? Esse que é pronome interrogativo. Nessa frase. Lá em cima. Lá em cima, ele é pronome relativo. Então o número 2 está o quê, gente? O número 1 está certo, o número 2 está errado. Se o número 2 está errado, você já tinha eliminado B e C. Agora a gente desce e elimina quem? A E que diz que todas estão corretas. Se todas estiverem corretas, né? Então agora é o seguinte: se somente a 1 estiver certa, a resposta é a letra A. Mas se a 3 também estiver certa, a resposta é B. Então a 3 vai fechar a história. 3. As duas ocorrências de que promovem a estruturação do período composto, já que introduzem a oração subordinada substantiva e a subordinada adjetiva, respectivamente. Que coisa linda, não? Os dois ques promovem a estruturação do período? Ajudam na estrutura? Já que introduzem a oração subordinada substantiva, quem foi? A conjunção integrante, a primeira. E a subordinada adjetiva, quem fez isso? A segunda. Esqueci só de dar nome para a última oração aqui, né? Essa última está fazendo o quê com a significação? Restringindo. O cara quer dizer que não é qualquer significação que os sofrimentos atuais possuem, mas é uma significação que transcende, que supera, que vai além da crise civilizacional. É uma oração subordinada adjetiva restritiva, não a marca de pontuação. Né? Então, o número 3 também está. Opa, não, o número 3 está certo, né? O número 3 está perfeita. Então, no final da história, qual a resposta? Está. Boa questão, né? Aí, gente, a gente faz aqui a questão aqui e tal, né? Daí, no material complementar dessa semana, vai lá, condição integral de pronome relativo, exercício número 2. Baixe, imprima, resolva, vai ter o gabaritinho, tendo dúvida, me chama, me pergunta. Aí. Inclusive, eu quero desafiar vocês, que é o seguinte: os alunos do Mangueira estão mandando muito mais dúvidas para mim do que os alunos do curso Filosofia aqui. Menos mal que são todos os alunos, ou todos. Mas você que está aqui comigo, olha só o tanto de gente aqui. Olha o nível da nossa aula aqui. Lá tem gente. Você não vê a metodologia aqui fazendo a metodologia lá? Você faz? Intensivão? Você faz à noite. Intensivão, você viu? Vocês viram o vídeo que eu postei? Que eu falo da galera, sim, eu filmo a galera falando? Viram? Mais 100 pessoas brincando ali. E os caras estão com uma sede também, ó. Estão com uma sede. Toda hora eu tenho dúvida no Instagram, toda hora. Vocês têm que tomar vergonha, gente. Começar a mandar dúvida para mim. Porque se você não está mandando dúvida, das duas uma. Ou vocês estão sabendo tudo e não estão precisando, pô, maravilha, minha aula é 10, ninguém precisa mandar dúvida.
pegar em casa. Né? É em casa, é em casa. Daqui a pouco sai para receber. Assim, está no forno. Beleza, gente? Então, claro, a aula aqui é dinâmica, passa rápido. Mas em casa pega para estudar. Posso mudar? Tá. Então agora é o seguinte. Olha só a questão número 5 agora. Vira a página. Questão número 5. Diz assim essa. Ó, nós temos que fazer isso aqui, cara. Entregar pro chefe amanhã, hein? Não. Temos que fazer isso aqui e entregar pro chefe, hein? Putz, peraí, então eu vou ficar aqui, fazer serão, fazer oração. Não, calma aí. Não é assim. Salva. Você morrer que não é sangria desatada. Entende a expressão? Sangria desatada? O que seria uma sangria desatada? Hemorragia. É hemorragia, né? Na hemorragia, o que você faz? O cara está tendo hemorragia, chega no hospital, está lá outro lá com uma unha encravada. Cheguei primeiro, pode com a unha encravada doendo aqui. E o outro está perdendo sangue. Vamos para quem? Vai atender quem? Sangue desatada. Pressa que acontece aqui. Né? Muito mudou o corpo, né? Vai direto. Esdrúxulamente falando, está correndo risco de vida? Como? Esdrúxulamente falaria que está correndo, aquele livro que está correndo risco de vida? É, risco de morte é melhor, né? Então. Mas risco de vida ele se consagrou também. O importante é entender o seguinte: que quando eu falo assim, não precisa correr, que não é sangria desatada, essa expressão que não é sangria desatada está aqui para explicar o fato de o cara não precisar correr. Cuidado. Ela está aqui para explicar não uma palavra aqui dentro, mas está aqui para explicar toda essa oração que eu falei. Não precisa correr. E aí? Não precisa correr? Pode que não precisa correr? Pode que? Isso porque não é. Aqui, ó, a sangria desatada. Uma situação urgente que exige cuidado e providências imediatas. Mas eu digo, não precisa correr, que não é sangria desatada. Viu? Então essa oração, gente, está justificando o que foi dito antes lá. Na linha tal, caso esse que seja substituído por que, não há prejuízo gramatical para o período. Não precisa correr porque não é sangria desatada. Não precisa correr, pois não é sangria desatada. Pois, porque é tudo conjunção que deve ter explicação. Eu estou diante, então, de uma conjunção de valor explicativo. Tecnicamente falando, quando que for conjunção explicativa, ele produz uma oração com esse nome aqui, ó, oração coordenada. Não há dependência, há parceria entre elas. Chama oração coordenada, e quando tem conjunção, a oração chama sindética. Ó, são várias informações em paralelo que eu estou te dando, tá? Sindética. Lembra dessa palavra aqui, ó, grega, síndeto, que quer dizer unido, ligado. E numa tradução, numa relação por aproximação, remete à conjunção. Então, uma oração coordenada que possua conjunção chama sindética. E o nome da oração sindética, coordenada sindética, tem 5 tipos. 5 tipos. Aditiva, adição. Adversativa, contraste, oposição. Né? Alternativa, alternativa. Olha essa. Quem foi que mandou? Foi uma menina lá do mundo. E ela era Ribas. Ela era uma Ribas. Nós chamamos por Ribas uma vez. Era sábado. Sábado, Ribas. E aí, essa menina, eles vinham de lá para fazer aula, que alguns assistiam lá. E aí, essa menina vinha de lá. E aí, ela mandou na segunda-feira: professor, essa questão aqui. A palavra era sejam. Sejam. Qual era a classe gramatical dela? Morrupus,
falava assim, no contexto, mais ou menos o quê? Mais ou menos assim. Vamos supor, vou chutar aqui, não vou criar uma situação. As pessoas são muito especiais. Sejam parentes ou amigos. A palavra é essa, sejam. Uma das alternativas, verbo, não. Só que o Mateus também não colocou conjunção. Colocou conector. Conector. Mas nesse caso, não. Conector. Por que a conjunção faz? Conecta. Então esse seja lá não é um verbo ser. É a conjunção aditiva. Desculpa, alternativa. Sejam isso. E é comum. E existe até uma certa rigor formal, assim, muita gente prega isso. E se você opta pelo seja, tem que repetir lá na frente. Sejam amigos, sejam parentes. Mas já está consagrado no Brasil também, no lugar do segundo seja, usar o outro. Sejam amigos ou parentes. Os dois são conjunções alternativas. Alternância. Tá? Você sabe que no mais bonito é um exemplo disso. Né? Que não é ouvir no bonito, esse é o segundo mais bonito. Mas o mais bonito é o pai. O mais bonito fala assim: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre vai vencer. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Você sabe, senhor. Seja na terra, seja no mar. Seja. Isso é verbo? Não, é condição alternativa. Tá? Por um belíssimo processo de derivação, chamado derivação imprópria. Quando você não muda a forma da palavra, não coloca prefixo, sufixo, mas muda a classe. Derivação imprópria. Tá? Um dos textos que trabalhei nessa turma, que era da FATEC, falava assim, talvez você tenha feito isso comigo, fizemos lá na PC, nós fizemos esse texto, e falava assim: o amanhã é o ódio contraposto ao amor, contraposto ao ódio, o ódio era isso, aquilo, não é? E um amanhã contra o amor era um amanhã de amor, um amanhã de amor, um amanhã de amor. FATEC. O vogal não está caracterizado corretamente em amanhã, advérbio. Mentira. Era substantivo. Um amanhã, inclusive tinha característica de amor. Um amanhã é um artigo definido e de amor uma opção adjetiva especificando o amor ou amanhã. E a segunda questão na sequência dessa era assinar a alternativa que tem uma palavra do texto que denota que foi formada por derivação própria. Amanhã era a palavra. Lá atrás, ele mentiu dizendo que era advérbio, era substantivo. E a próxima questão era em cima dele. Peraí, se não é advérbio, é substantivo, e não mudei a forma apenas a classe, ela é um exemplo de derivação própria. E isso sinônimo de amanhecer no caso. Tá? Voltando, gente. Esse introduz uma oração que pertence ao grupo das coordenadas com papel de explicação. Quando for assim, esse que equivale à expressão porque, pois. Tá? E eu pergunto, é técnico o negócio, mas a gente usa isso toda hora? Usa sim, usa toda hora. Então assim, entra que já está tarde. Entra que já está tarde. Corre que vai chover. Usa toda hora. Não é obrigação, tá? Não é obrigatório isso, mas é muito comum que a primeira oração esteja com o verbo imperativo. Entra que vai chover. Corre que já está tarde. Não precisa correr. Imperativo, afirmativo ou negativo. Muito comum. Tá? E tem essa estrutura. E eu pergunto, o nome é técnico, mas a gente usa toda hora. Usa toda hora.
Aí eu queria saber se você sabe trabalhar os dois. É a nossa conjunção explicativa. Ou seja, classifica-se exatamente a palavra sublinhada como conjunção explicativa, ou seja, conectivo. Outro termo para conectivo, outro sinônimo para conectivo, conector. Como a Fatel fez agora na prova da Vinícius. Aí ela na prova, né? No quinto parágrafo, a forma seja funciona como conector. Você marcou conector? Mas eu fui meio que não sei o que. Sim, você foi lá ao texto, né? Você volta ao texto e vai escrito assim. Em primeiro lugar, é necessário entender que o direito de imagem é um direito constitucional. Artigo 5º da Constituição, atrelado às pessoas. Agora, sejam físicas ou jurídicas. Sejam físicas ou jurídicas. Viu? É a nossa convenção. E convenção pode chamar como então? Conector, conectivo. E tem mais um perigo dessa. Olha como que está escrito isso aqui. Conectivo, que é a forma moderna de conectivo. Quando você fala conectivo, fica bem na cabeça da gente que conecta, né? Mas a forma moderna, sem o C, já dá medo. Conectivo. Dá medo. Já não é tão evidente que isso. O que é um conectivo? É o mesmo que conectivo na forma moderna da palavra, perdendo o C. As duas são corretas, as duas formas são corretas. Essa é mais evidente e faz, e essa, a moderna, é mais perigosa. Mais termo. Olha as bandas que eu mais termos. Gente? E é o que? Então, uma conjunção explicativa. Pronome, conjunção integrante, conjunção explicativa. 3 funções diferentes. A conjunção explicativa trabalha nessa estrutura de uma oração coordenada sindética e o nome final dela é esse, ó, explicativa. Veja mais uma coisa. Se eu vou ter licença com você sobre esse período aí, ó, dissesse assim: na linha tal, o período tal, que é esse aqui, ó, podemos perceber uma relação de causa e efeito. Podemos perceber uma relação de causa e efeito. Sim? Sim. Como chama a brincadeira? Carro parou. Se de um lado é caro, se de um lado é caro, se à frente da explicação para a gente aqui, né, de causa, motivo, justificativa, lá em cima tem o quê? Tem o efeito. Ora, eu preciso fazer um trabalho. Mas, se não é uma sanguínea desatada, então qual a consequência? Qual é o efeito disso? Não precisa correr. Calma, paciência. Nessa primeira oração, veio a ideia do efeito. E a segunda ideia da causa, explicação, motivo. Está indo? Só que tem mais um detalhe. Como isso aqui faz parte do contexto, existe uma conexão dessa primeira oração com o que foi dito antes. Essa primeira oração, em relação ao que foi dito antes, dá uma certa ideia de contraste, introduzida por esse mas não precisa correr, porém não precisa correr. Está dando ideia de contraste do que foi dito antes. Então, ao mesmo tempo em que a oração que trabalha para essa indicando efeito, para a anterior ela indica para a diversidade. É como se eu dissesse assim, ó, temos que terminar esse serviço. Você, cara, quer fazer? Não, peraí. Mas não precisa correr. Ó, nós temos certo contraste. Se temos que terminar o serviço, o que nós vamos fazer? Mas, se eu digo assim, ó, nós temos que terminar o serviço. O que você vai fazer? Você vai querer terminar o serviço. Eu falo, mas não precisa correr. É uma certa ideia de contraste. Mas em relação ao que foi dito antes. E qual é a sequência? Mas não precisa correr. Você, não temos que terminar o serviço? Temos. Então, por que você está falando que não precisa correr? Não precisa correr porque não é sanguíneo desatado. Olha lá. Essa oração explica o que foi dito antes, enquanto essa que não sai de contraste com o que foi dito antes ainda.
No final, qual a resposta, gente? Entendeu? Entendeu? Tá. Agora é o seguinte, vou te contar uma historinha que a gente usa toda hora. Também. Só que antes de você ver a questão comigo, um conceito extra aqui para nós hoje. Depois, lá na parte teórica, você vai ler mais dele, tá? Que é o seguinte: essa expressão é que, quando vem, recebe o nome de locução expletiva. Locução expletiva. Olha só essa, gente. Toda vez que você se deparar com essa expressão expletivo, um termo expletivo é um nome técnico para dizer que ele não é necessário. E ele está lá para realçar. Vamos para isso, realçar. E quando você tem a expressão é que, a gente chama isso de locução. Locução é uma expressão. Locução expletiva é uma locução enfática. Ela serve para realçar o teor da frase que você está usando ali. E não tem função nenhuma na oração, essa expressão aqui. Por exemplo. Então, eu digo, pô, cara, os caras estão invadindo as terras nossas aqui, ó. Ah, então, mas tem pessoas sem terra, né, coitados? Cara, o governo é que deve dar terra para essa gente. O que vai estar fazendo? Reforçando o dele. Ó, quem que deve dar terra a essa gente? Aqui está o sujeito. Deve dar, verbo transitivo de verbo direto. Dá o quê? Terra, objeto direto. A quem? A essa gente, objeto direto. Isso é a sua proporção aqui, para essa gente. Tá vendo? Você tem o sujeito, você tem a locução, tem o verbo principal, tem o objeto direto, e esse é aquele. Não é nada. Só realce. Então, geralmente, nessas expressões, a gente dá uma entonação. Olha a exclamação. Sabe? Veja. O que está implícito nessa locução expletiva? Uma certa revolta, cara, um descontentamento em ter que fazer aquilo, uma indignação, está vendo? Denota isso, ó. Agora, se você quer ser menos enérgico, tira aqui. Digo, o governo deve dar terra assim. O governo deve dar terra assim. E, consequentemente, pode excluir a expansão. Pode, o governo deve dar terra assim. O governo deve dar terra essa gente, não nós. Olha lá, tá vendo? Você está demonstrando isso. Na oralidade, você não toma voz, você ainda grita, você ainda põe uma expressão ganhada. Na escrita, com ponto de exclamação, o aqui expletivo, não faz falta alguma. Outra, os ratos, essa aqui é de um texto literário. Os ratos é que ruíam a paciência. Você tem que entender o contexto, né? Rato roendo a paciência. Os ratos é que ruíam a paciência. A gente usa essa expressão no dia a dia? Sim, bem. No verão, então, olha essa. Até nessa só que agora com o verbo ser no futuro do presente. Será que vai chover? Eu não sei. Não. Será que vai chover? Se você quiser, aí nesse caso, está realçando. Realçando o quê? Não é uma vibração, não é uma ideia em si, mas é o questionamento. A dúvida, a curiosidade, a dúvida, né? Ah, será que vai chover? Está caindo hoje, não? Levar a capa de chuva, será que vai chover? Querendo fugir do assunto, só. Querendo fugir do assunto. Ô, cara, você está fazendo lá aquele dia? Olha como será que vai chover? Desviar você. Aquele ele falou uma vez, olha. A gente usa isso. Eu preciso desse ser aqui, nessa frase, para fazer o questionamento. Eu preciso dele para expor minha dúvida.
Meu questionamento, qual que eu queria falar? Questionando. Vai chover? Vai chover? Mas eu falo, será que vai chover? Fica a dúvida mais acentuada, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Realce, ênfase. E quem tem esse poder? A locução, que nesse caso é o será que. Lembre-se, quando for locução subjetiva, você vai tirar do texto. Não faz falta. Tá? Então, presta raciocínio. Quando for locução subjetiva, ele não retoma ninguém, ele não introduz outra oração, nem a conjunção, nem integrante, nem explicativo, nem prolongativo. Ele não tem função. Ele só realça. Então, pode ser o quê? Retirado. O que não quer dizer que ele não tem um poder, principalmente na oralidade, o poder de acentuar. Se ele está realçando, ele tem uma importância ali. Só que sintaticamente, ou seja, o termo da oração, ele não é o quê? Necessário, ele é totalmente descartável. Se retirar, ele está fazendo mal. Pelo menos sintaticamente. Sabe? Mas eu queria expressar minha indignação. Aquela. Eles fazem isso, fazem aquilo, e nós é que pagamos o pato. Aí, ó. Está vendo como isso agora? Nós é que pagamos o pato. Quem é que vai pagar a conta? Toda hora. Se você quiser não trazer a dúvida acentuada, quem vai pagar a conta? Mas quer dar uma acentuada na dúvida. Quem é que vai pagar a conta? Viu? Como a gente usa toda hora. Então aí, você vai para a prova e cai a sua questão do lance. Está baseado no texto. E lá no texto, alguém estava questionando um fato lá, se falava lá, da atitude das pessoas e tal, e o outro falou: malfeitor é que ninguém é. Malfeitor é que ninguém é. Se eu tirar esse aqui, poderia falar assim, por exemplo, ó, ninguém é malfeitor. Viu? Nesse caso, com o verbo ser aqui, na frase original, os termos estão bem deslocados. O sujeito do verbo ser é ninguém, aqui ó, e malfeitor é a característica do verbo, característica do sujeito. Chama predicativo do sujeito. E o verbo ser é o verbo do estar. Só que você entende, quando eu falo assim, ninguém, eu estou negando o fato de alguém ser malfeitor. Eu estou falando malfeitor em sentido negativo. Ninguém. E aí, na ordem direta, ficaria assim: o verbo de ligação aqui, o sujeito aqui, e o predicativo do sujeito aqui. A característica do sujeito naquele contexto, só no sentido negativo, né? Ninguém é malfeitor. E se eu falar assim, aqui, ninguém é malfeitor. Eu não estou com isso, mas se eu quiser dizer, mostrando assim, malfeitor é que ninguém é. Você pode parar de falar isso. Malfeitor é que ninguém é. Olha, a cintura enfatiza. Pode tirar do período? Não faz falta. Como chama isso? Olha lá, ele mudou um pouquinho o nome. Lá, tecnicamente, é a locução expletiva. E aqui ele deu um sinônimo que ele faz. Parece que o Café fez na prova de Ribas. Chamou a conjunção de conector. O outro que chamou a conjunção de conectivo. E esse aqui o que ela faz? Uma expressão de realce. Está aqui, ó. Na letra B. É B mesmo, hein, gente? É que eu vou mudando assim, para formatar aqui os dados, ver se muda tudo. Para vocês verem de novo, expressão de realce. Legal? Está indo? Vamos fazer o seguinte: vou te mostrar mais um slide para fazer um trabalhinho. Tá bem? E olha só, eu quero que você. Deixa eu ver se eu fiz a coisa certa. Fiz.
É o seguinte, vou te mostrar um dado aqui que caiu numa prova do SESC. Então, uma prova do SESC hoje, já ser básica, né? E era para você ajudar o item, certo ou errado? Certo ou errado? Sabe o que eu tinha prova do SESC? Certo ou errado? Tá. Daí, no texto, estava assim. Posso apagar, gente? Posso mudar? Tá. No texto estava assim. Aliás, antes do texto. O texto falava sobre um programa americano de incentivo aos alunos de alto gabarito, alunos que saíram do ensino médio já com nível elevado. E quando eles entravam na faculdade, o programa ia lá e buscava alunos que queriam lecionar nas escolas públicas americanas. E eles iam ganhar bolsa, com um incentivo. Né? E o programa bombou de gente. E havia vários benefícios e tudo mais. Mas entre eles, uma das coisas que mais agradava para o público, sabe, era o rigor do programa. Não tinha bagulhamento, não tinha fechada. O cara ia pelo mérito mesmo, né? Bom aluno e tal. Então, sabe, o pessoal queria que queria. Aí no trecho estava assim. É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes. Está na página 21, fala isso. Isso é isso. Eu quero que você veja por que será que lá no título do unidade é a alteração do gabarito. Vocês pensam ali? Sem necessidade de ir para cá, vou fazer um merchanzinho aqui para a gente. O que será que houve o certo de levar mais? Trabalhamento preliminar, certo. Trabalhamento definitivo, errado. Onde será que o SESC vacilou? No questionamento. Você explica aí o que você acha. Fala, velho. 560. Tira o é que do texto e veja se faz falta. Essa rigorosa seleção atrai os próprios estudantes. Essa rigorosa seleção atrai os próprios estudantes. Quem é que atrai os próprios estudantes? Essa rigorosa seleção é o sujeito, atrai é o verbo transitivo direto e os estudantes é o objeto direto. O verbo transitivo direto. Atrai quem? Os próprios estudantes, o objeto direto. Está vendo? O é quem? Agora o universo deslocado. Não tem problema. Eles podem vir assim, juntos ou deslocados. Quando eu vim deslocado, é mais perigoso ainda. Você não está vendo o verbo ser lá atrás, juntinho dele, colado, né? É a opção expeditiva. Não faz falta período. Só serve para lançar. Por isso o Sérgio colocou certo. Alguém que fez a prova se sentiu prejudicado, entrou com recurso, porque quando o SESC foi criar o item, ele pegou e disse assim: o emprego da expressão é que. O que quer dizer isso aqui? Que está no meio também dá.
Não é isso que está dizendo aqui? Reticência não quer dizer que tem um trecho aqui no meio? E quando ele pegou as aspas e colocou entre este e este, é como se ele tivesse tudo isso aqui, ó. E tudo isso aí é dispensável? Já que quem está no meio é o próprio sujeito do verbo ser? Então, na explicação deles, colocar assim: justificativa, a expressão é essa rigorosa, a seleção que não é dispensável se for sentar para o período. Isso fica assim. E eles explicaram depois: o que é dispensável é só o é e o que. Eles podiam ter terminado isso, senão não está completado. Entendeu? E alguém que se sentiu prejudicado, o cara pegou e falou assim: pô, mas ele está falando tudo isso aqui. Então, se ele está falando tudo isso aqui, é uma pegadinha do SESC para dizer que tudo isso não é dispensável. Então, vamos marcar o quê? Errado, mas o gabarito é certo. Então, aí, denotou, expressou para a gente que, na verdade, o cara que redigiu o item que errou na redação. A intenção foi boa, mas a execução foi mal feita. Mas eles tiveram a grandeza e pelo menos alterar o gabarito e colocar errado. Porque aí a expressão inteira não seria dispensável. É, só o é e o que. Né? Talvez o é e o que são dispensáveis. Os vocábulos é e que são dispensáveis, visto que a forma objetiva apenas gerais. Pronto, fechou. Mas quando ele incluiu todo um trecho, um meio, ele acabou incluindo o sujeito junto. Tá vendo? E isso tornou a avaliação do cara que está aí. Veja, quem entrou com recurso? Foi quem errou. Achando que estava errado, que o Sérgio estava cobrando mesmo aquele trecho no meio, né, e conseguiu convencer o problema. Os caras então alteraram o trabalho. Também não anularam o livro, só alteraram. De certo para errado. Que aí, deixando errado o item, aí criava uma armadilha, criava uma pegadinha. Né? Que alguém presumia que teria sido uma pegadinha. Só que na verdade foi vacilo do cara. Mas o cara deu a grandeza, né? Bacana. Beleza, gente? Vamos ver também?